Uma ponte. Um caminhão cegonheiro passou por cima de seu automóvel novo e de sua família que morreu instantaneamente. Mas ele não, e sofreu dores horríveis. Passou uns 4 meses numa das U.T.Ls da vida, cujos médicos o mantiveram enquanto sua conta bancária suportou as despesas. Houve o desencarne, horripilante, sobre o que dispensa dissertar, e a viagem para o fundo de um abismo que todas as palavras de horror, pavor, temor, dor, são bastante leves para tentar descrever. Além do mais, toda essa péssima vibração ainda ronda e repercute nos seus familiares. Repentinamente a saúde da mãe se esvaiu. O pai, com muitas dívidas, faliu, como se todos os que aqui ficaram percebessem os gritos de dor e pavor sentidos por ele nos confins dos subníveis energéticos, no qual se encontra e vai ficar por algumas décadas. O mais incrível é que esta parte ruim eu jamais pensei em tornar público, mas recentemente fui questionado sobre isso. Gentilmente minha amparadora disse: tudo deve ser dito, pois muitos voltarão para o caminho certo. Não que para mim significa que muitos profissionais da área estão precisando saber dessas e outras para começarem desde já a agir corretamente, com transparência, amor, para sempre terem mais serviços, ou seguir outro caminho, fica rico mais rápido. Só que esta atitude anticosmoética tem uma reação. Eu vi, eu sei. Não lhe desejo. Volte para o caminho, ainda há tempo. Deixe-me te ajudar. Ao longo dos anos de experiências, algo tem me marcado muito, no que diz respeito ao surgimento de doenças cada vez mais difíceis para a medicina terrena. Após tomar conhecimento de que Deus não as criou, sinto-me triste e responsável ao mesmo tempo, pois o que sei, dói. Dói muito, mas é necessário que seja dito. Torno-me repetitivo, quando digo que tudo que você passa, sente ou vivencia hoje, nada mais é do que reações causadas por ações anteriores, criadas única e exclusivamente por você, ontem neste estágio, ou ontem em estágios vivenciados, aqui neste planeta ou não. Sim, concordo com você que parece papo de maluco, mas só concordo pois sei que viver na ignorância é a coisa mais terrível que possa acontecer com um ser humano. Com isso não estou dizendo que sou um privilegiado. Apenas resolvi dar ouvidos à intuição e aos insights, substitui a duras penas alguns maus hábitos por outros bem menos nocivos. Ainda estou tentando e buscando desesperadamente eliminar péssimos pensamentos, que sei, irão gerar energias nocivas que ficarão rondando minha psicosfera e consequentemente se somatizarão no corpo físico em forma de doenças. Quando sinto que estou projetado em dimensões sutis, bem longe aqui da nossa turbulência, penso em Jesus, não naquele que ajudei a crucificar, mas naquele que ensinava com paciência. Uma enorme luz maravilhosa começa a surgir, eu começo a tremer de emoção. Geralmente interrompo a experiência, pois emoção demais, como tudo que é demais, torna-se nocivo. Reconheço que sou pequeno e em outras ocasiões quando sinto que estou amparado de perto, pergunto a Maria Claire, amiga e amparadora extrafísica, sobre ele, onde está, o que faz, por que não se materializa ou se manifesta como fazia com os apóstolos após sua morte naquela cruz. Ela de forma sublime me responde: é preciso crer para ver, é preciso ser manso, pacífico, harmonioso, silencioso, além de ser humilde de coração, sem julgar, sem pensar ou falar coisas que vão de encontro com a harmonia de Deus. Percebi nesse momento quando ela se referiu a Deus, que é tudo, está em tudo, além do tempo, dos universos e dimensões, que está em mim, em você, na folha que cai, na água do rio, na vegetação que cresce, na emoção dos animais, nos olhos dos pássaros. Tomei conhecimento de milhares de informações maravilhosas em apenas uma fração de segundos. E mais uma vez a emoção me trouxe de volta, mas como não desisto fácil, fui questionar noutra oportunidade sobre as emoções que sinto e que estão atrapalhando nas experiências.
Ela disse: aí é que está o grande problema das doenças surgidas na face da Terra. As pessoas procuram viver emocionadas, buscam emoções vazias através do riso fácil, de futilidades. Não se dão conta que passam pelo tempo e não que o tempo passa por eles. Não se dão conta que o amanhã é uma sequência do hoje. Acham graça de tudo, até da dor e do sofrimento. Acham que felicidade é sentir emoções. Buscam emoções baratas de vibração ruim, que fatalmente resultará em doenças. Como sou a favor de soluções rápidas, vou mencionar a realidade que reconhece dura de encarar, pois não se trata de consolação, mas sim de esclarecimento. Primeiramente, assuma a doença como uma consequência pelos seus atos e atitudes. Não culpe os outros, muito menos Deus. Em seguida, faça uma reflexão buscando no passado, aqui mesmo nesta vida, algum pensamento nocivo, como desejando mal a alguém, ou julgando, opinando sem saber. Faça uma harmonia física, um relaxamento muscular, sem tomar medicamentos por conta própria. Claro que antes de tudo procure um médico e faça exames clínicos se for preciso. Ainda existe muita coisa boa na medicina terrena. Porém esta só cuida da parte física. Pode até cuidar da parte psíquica, mas não da espiritual, que também não vem ao caso mergulhar de cabeça nos ismos e latrias existentes por aí. Após o relaxamento muscular, busque fazer um relaxamento energético. Como o pensamento gera energias. Pense na cor amarelo-ouro tomando conta de você por inteiro, uns 3 minutos. Após, mude o padrão energético para a cor verde claro, do mesmo modo espalhando essa luz sobre todo o corpo. Posteriormente, mude a cor para o lilás ou violeta, permanecendo assim por alguns minutos. Faça uma oração de sua preferência e agradeça por estar vivo ou manifestando-se em um corpo físico nesta dimensão. Repita todas as cores. Faça a oração de sua preferência e peça saúde e discernimento. Com saúde você ficará de pé, e com discernimento, conseguirá compreender melhor o processo evolutivo. Nunca faça orações sem antes fazer uma harmonização física e energética, pois ocorrerá o fato de quanto mais reza, mais assombrações aparecem. Esse fato é devido à vibração. Se você estiver mal e fizer uma oração, devido à sua vibração, essa oração poderá fazer efeito ao contrário. Isso é um fato, não é frescura nem coisa de esotérico. Somos energias que ocupam corpos para nos manifestar nesta dimensão. Tudo é energia, inclusive doenças que se manifestam no corpo físico. Muitas vezes a origem está lá no mental soma, espírito, devido a vibrações fortíssimas, causadas pelos pensamentos nocivos, pelas emoções baratas ou pelo riso fácil. Através das emoções, plexo solar, quando estas se excedem surgem as denominadas carências afetivas, e isso ocorre em todas as idades. Inconscientemente surgem as doenças, que nada mais são do que reações diversas, desde uma chamada de atenção do tipo, quero colo ou atenção como uma internação mais séria, para receber visitas e carinho. 90% dos casos não é a pomadinha que cura, mas sim a massagem que a mamãe faz, e isso no adulto também ocorre com inúmeras facetas. Além de todas essas carências, existem os casos que são verdadeiras colheitas de sementes plantadas nos ontens e que hoje não são lembradas, ou não querem ser. O fato é que esses casos devem ser resolvidos rápido, de forma consciente, aceitando e assumindo os erros, buscando através da reflexão, da oração, meditação e dissolução desses turbilhões energéticos, criados por você mesmo. Havendo sinceridade íntima, os protetores celestiais ajudarão, pois o perdão só é concedido, se for buscado com humildade, paciência, amor, podendo assim ter a chance de harmonizar-se, crer e poder ver, sentir as vibrações daquele que esteve aqui nesta dimensão num corpo igual ao nosso, que está à espera de ser convidado a intervir. Não culpe os outros nem Deus pelas doenças.
É preciso crer para ver. A nossa visão física é limitada devido à nossa vibração energética, detalhe este que nos foi sonegado pelos antigos, com a intenção de monopolizar conhecimentos, ou por simples egoísmo. Apenas para ser mais que os outros. Como as nossas metas são 98% materiais e físicas, passamos milênios errando em relação à vida, nos embrutecemos com as disputas que criamos. Hoje, apesar de todas as facilidades tecnológicas conquistadas, continuamos os mesmos de antigamente. Essa é outra verdade muito difícil de compreender e até de aceitar, pois em virtude do embrutecimento, perdemos sensibilidade de seres humanos de fato e que deveríamos ser. Essa sensibilidade foi se reduzindo tanto que afetou todos os nossos sentidos. A ciência humana conhece apenas 5 dos 12 sentidos físicos e destes 5 básicos que são tato, olfato, audição, visão e paladar, usamos apenas 20% de cada um, ou seja, numa escala de 0 a 100, 0 a 100, a nossa visão, por exemplo, oscila entre o 40 e o 60, onde a máxima visibilidade microscópica gira em torno de 40 e a máxima visão telescópica não ultrapassa os 60. Essa terrível verdade se aplica em todos os outros sentidos que possuímos e que mais usamos. Os outros não muito divulgados ou desconhecidos, foram discriminados erradamente e catalogados como fenômenos parapsíquicos, ou algo vinculado com o espiritismo surgido na França no século XVI. Fomos criados para usar somente 5 sentidos. Do século 8 ao século 17, a Igreja eliminava pessoas que usassem outras percepções, ou mesmo aqueles que ampliassem os 5 básicos. Conhecimento era só para a casta de dirigentes. Jesus, quando esteve aqui ensinando e desasnando as criaturas, disse várias vezes, é preciso ser manso e pacífico. Mais tarde os politeístas romanos alteraram os textos com a intenção de manter a hegemonia do império. Uma das alterações era um absurdo que afirmavam que, para se conquistar o reino dos céus tinha que ser pobre. Claro, todos os bens deveriam ser doados ao grande império, que cuidava do bem-estar de todos. Mas, políticas à parte, através das projeções conscientes e lúcidas é possível checar com naturalidade estes e muitos outros fatos, tão simples como se fosse acessar uma biblioteca e conferir os escritos. Esse ser, manso e pacífico, pode ser traduzido como um ser ou indivíduo com boas vibrações, sem fobias, sem ego, nervosismos, doenças, infortúnios. E pacífico, como alguém que vive em harmonia consigo mesmo e com os outros, promovendo a concórdia, a amizade e o fraternismo sincero sem cobranças, uma criatura silenciosa, que se nega a ter pensamentos maus, que saiba ouvir o som do silêncio e apreciar a beleza que há no rancho de estrelas, no pôr do sol. Essa harmonia é conseguida através do ato de pensar, pois qualquer tipo de pensamento gera energia que fica em nossa psicosfera. Se a criatura tiver bons pensamentos e se mantiver em harmonia, conseguirá ampliar ou mesmo utilizar os 100% dos sentidos básicos e até os outros. Aí sim, esse indivíduo ou criatura conseguirá ver, perceber e enxergar. Somente acreditando que é possível, haverá comprovação necessária para que haja aquele equilíbrio, ampliando a fé e, sobretudo, compreendendo-se a si próprio. Para aprender a nadar, antes, é preciso querer. Sempre nas noites de setembro, somente aquele que estiver em harmonia e com as energias em equilíbrio é que perceberá o que estará acontecendo no espaço, no rumo nordeste. Para conseguir essa harmonia perfeita, é necessário praticar o jejum, eliminar a carne vermelha, a nicotina, o álcool e os alucinógenos, evitar irritar-se, eliminar mágoas, ódios, fazer jejum de pensamentos nocivos, de atitudes funestas, fazer silêncio, estar aberto a ter a intenção íntima de querer agir corretamente dentro do contexto vida.
Esse contato será energético, pura vibração intuitiva, havendo muitos insights com sonhos e situações premonitórias. Os nossos olhos físicos apenas captarão algumas luzes, devido à nossa vibração densa que gira em torno dos 30 Hz, enquanto esses seres evoluídos vibram em mais ou menos 3.000 Hz, tornando-se impossível uma abordagem física, visível, palpável, como todos nós desejamos. Agimos assim pois está implícito em nosso íntimo, que virá alguém do céu resolver tudo para nós, como se fôssemos um bando à mercê de alguém. Um bando até que podemos nos considerar, mas estamos exercitando erradamente nosso livre-arbítrio, lei primeira dentro do universalismo cósmico, vigente para a escala evolutiva humana, a qual estamos todos nós. Este não será o último contato, é apenas mais um dos milhares que já ocorreram. Porém eles não podem interferir, podem apenas ajudar, e para compreendermos essa maravilhosa ajuda, é preciso ser manso e pacífico, não da boca para fora. É preciso ser de fato, de forma individual, sem latrias, ismos, zofias e logias. Por isso tenho sempre dito que não é necessário mudar de religião, partido político ou mesmo de time de futebol. Não importam as suas preferências, o que importa é o seu nível de discernimento, pensamentos, compreensão, atos e atitudes dentro do processo evolutivo. Já acessei a terrível verdade de que não fizemos a lição de casa corretamente, ou seja, estivemos ao longo dos milênios cometendo os mesmos erros, por pensarmos e agirmos unilateralmente. Não por desconhecermos a verdade, mas sim pela preguiça ou comodismo de não querer enxergar. Ficamos mal acostumados em terceirizar os erros, as doenças, os infortúnios, ao descalabrar o nível de colocarmos a culpa em Deus, por tudo que há de ruim na face da terra. Somos tão casca grossa, que sequer conseguimos evitar catástrofes naturais, causadas por nós mesmos. A outra terrível verdade que me foi dita e mostrada, são as pestes e tragédias que rondam o nosso orbe. Por nossa única culpa estamos permitindo o caos e o desequilíbrio inevitável. Isso acontece simplesmente pelo exercício do ego, do querer ser mais que o outro, querer dominar o outro, armando-se até os dentes para se defender dos outros, quando o maior e mais perigoso inimigo está em si mesmo. Através dos pensamentos e atitudes nefastas, do raciocínio umbilical, individual, dentro de uma boçalidade cega, retrógrada. Quando passam para outra dimensão, caem na real tardiamente e farão parte de um contingente de 60 bilhões de consciências em completo desespero e aflição, um estado comatoso que conheço. Sei que existe, já comprovei uma centena de vezes. Para não cometer o erro da informação equivocada. Pare e preste atenção sobretudo nas noites de setembro, durante o dia também, se você é daqueles que ainda precisa ver para crer, pois até nisso foi enganado pelas traduções do copta para o aramaico, para o grego, latim, inglês, espanhol e português, sem comentar aquelas manipulações de propósito, ou interpretações conforme o nível ou a religiosidade do pesquisador. Essa é a sua chance de pesquisar você mesmo, sem precisar acreditar nos outros. Ponha em prática a harmonia, busque o discernimento, exercite a caridade e o fraternismo consigo próprio e com os outros. Tome-se manso e pacífico, com sabedoria, lucidez e conhecimento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como pesquisador, cético por conhecimento, por mais que eu leve para o lado técnico-científico todas as experiências extracorpóreas, sempre deparo-me com a energia consciencial do essênio Jesus, que esteve aqui dentro de um corpo igual ao nosso, tentando alertar-nos sobre outras realidades cósmicas. No início eu ficava todo emocionado e até ficava fazendo uma tietagem religiosa desnecessária, bestial e errada. Graças a Deus ele nunca chamou minha atenção, eu é que fui, aos poucos percebendo e após tomar algumas doses de Simancol, notei que essas frescuras,
Fomos nós mesmos que criamos ao longo dos séculos. O mais interessante de tudo isso é que não precisa ser santo para que você fique junto, ou mesmo entre em contato direto com esses maravilhosos essênios. A energia consciencial, que denominamos de Maria por exemplo, é o ser de mais fácil acesso que existe nos universos e dimensões. Não tem frescura e não precisa marcar hora, basta querer ir buscar. Para isto se faz necessário manter-se com intenções vibracionais de altíssimo nível. Reconheço que não é fácil, visto que estamos aqui sob as delícias da terceira dimensão, e diga-se de passagem, são maravilhosos os maus hábitos, porém nos desviam dos caminhos corretos da evolução. Tenho constatado isso, sempre quando estou na presença desses amigos cósmicos, e não pense que invenção ou loucura. É uma realidade que, infelizmente, só é comprovada de forte na individual, ou seja, você tem que comprovar e conferir só para você. Aí é disso que você constatar não serve para os outros, devido ao fato de sermos ou estarmos em níveis de compreensão, inteligência, conhecimento e sabedoria muito distintos uns dos outros. Devo ressaltar que aqui nesta dimensão não existe ninguém melhor que o outro, todos somos iguais, estamos no mesmo nível evolutivo. O 21 é o mesmo que aquela sala de aulas de 8ª série, onde existem alunos nota 5,0 e outros nota 10,0, além daqueles que oscilam no meio, porém todos são 8ª série. A escala evolutiva dos essênios vai do 0 ao 10, os níveis até 5. Habitam Pleione, um punhado de estrelas visíveis a olho nu, a nordeste, ao lado das Três Marias, possuem corpos físicos perfeitos, termo bíblico virgens sem máculas, a estatura é de 2,80 metros com no máximo 70 quilogramas, são todos lindos e puros. Não praticam o sexo que nós praticamos, existe uma troca energética de altíssimo nível, que, por mais que eu tente, não consigo explicar corretamente. Suas jornadas duram de 4 a 6 mil anos, e quando desativam o corpo físico, o devolvem com lucidez e consciência para a esfera planetária, que também é uma extensão de seus corpos. Aqui também é assim, só que somos tão antas, que ainda não temos nível de compreensão para assimilar essa grandiosidade. Os pouquíssimos humanos de nível 8 ao 10, assemelham-se muito a eles, com o detalhe de que nós, humanos, precisamos ainda ressurgir em terceiras dimensões mais densas como esta em que estamos. Lá em Pleione, as estrelas são de primeira grandeza, tudo é mais sutil, mais lindo, mais harmônico. Os essênios de nível 5 a 9, não possuem corpos físicos e habitam estrelas. Os essênios de nível 10 Jesus e Maria, duas polaridades cósmicas que voltaram a ser almas coletivas, não habitam os universos nem dimensões, mas sim, níveis existenciais de altíssimas vibrações inimagináveis por nós, denominadas de mônadas, níveis de consciência cósmica. Esses essênios encontram-se hoje na 33ª mônada, onde por amor à raça humana da Terra, as porções femininas monádicas cósmicas, estão ou habitam a 12ª mônada, que é o nível máximo que toda a raça humana poderá alcançar, até mudarmos de escala evolutiva, quando deixaremos de ser humanos e passaremos a ser essênios. Foi só por isso que ele, quando está a 2 pontos aqui entre nós, dizia pausadamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, nível sem monádico, senão por mim. Agora você pare e pense, nós ainda na condição de lagartixas como compreender isto há 2000 anos atrás? Por isso todos os erros foram e serão perdoados. Erramos tentando compreender, se bem que surgiram os desonestos pelos caminhos que alteraram bastante os ensinamentos em benefício próprio. Muitos deles ainda estão por aí de Bíblia na mão e falando bobagens. Eu sou o caminho. 2. A descoberta mais fantástica nessas experiências foi constatar que os essênios de nível 5 a 9 são energias luminosas e que habitam sóis, ou seja,
são os próprios sóis. O nosso Sol, por exemplo, é uma estrela de quinta grandeza. Posso afirmar com segurança que o que você vê todos os dias é um ensino em forma de luz. Isso não é suposição, é afirmação, com o respaldo e a segurança dos próprios essênios. Por isso, para o nosso nível, o som é a vida física para as escalas evolutivas humana, vegetal, animal e mineral. Todas essas escalas evoluem dentro de seus desígnios próprios, todos em direção à luz maior, que é Deus. Por exemplo, o diamante e os cristais de hoje, já foram eles insignificantes poeiras cósmicas, que ao longo dos bilhões transformaram-se em luz, e esse estágio, diamante ou cristal, não é o fim, a coisa continua, só que nem mesmo eu compreendi, mas entendi tudo e muito bem. Conosco é a mesma coisa, um dia já fomos poeira cósmica e voltaremos a ser outra vez, e assim sucessivamente até que nos tomemos luz, uma só luz. E também não pense que parou por aí, a coisa continua, só que de momento não temos ainda neurônios para si, quer imaginar, mas essa é a realidade. E lastimável que você nunca tenha tentado ou tenha se interessado em dar uma saidinha do corpo físico, para constatar e conferir tudo isso e muito mais. É uma pena a bestialidade em que você se enterra todos os dias, num atraso bilenar de dar dó. Dê uma paradinha. Respire fundo e pense, raciocine, não faça como a maioria. Depois de mortos é que foram perceber que estavam e que continuam vivinhos da Silva. Aí meu amigo nem lhe conto o resto. A outra descoberta também fantástica foi saber que mesmo depois de morto há quem o humano que ainda tiver um mínimo de humildade e pedir ajuda, ajuda vem. O único probleminha é ter tempo de pensar em pedir ajuda. Devido ao nível vibratório e à mudança completa de referenciais, com apenas uma exceção, a dor e os sofrimentos são reais e não existe anestesia ou remédio que dê jeito, pois é a própria vibração do ser que leva àquelas tétricas situações. É horrível, eu tenho constatado e presenciado muitas situações de completo desespero e dor. Conheço alguns que aqui andavam com os narizes empinados e cheios de poses, que ardem por inteiro há algumas décadas. Esses também recebem ajuda, porém no tempo certo. De graça é muito difícil ficar. Ou você acha que alguns vieram para serem vítimas dos outros e ficar tudo por isso mesmo? Deus, aquele que você imagina, perdoa-lhe, mas e aqueles a quem você pisoteou, roubou, prejudicou e matou? Mesmo que todos lhe perdoem, o que é muito difícil devido ao nosso nível evolutivo, mas e você, sabe auto-perdoar-se? Aí aquela justiça divina que você intenciona para os outros, será aplicada em você mesmo. Pois é amigo trate de ser bonzinho aqui, depois não será permitido. Trate de desatar todas as amarras energéticas nocivas aqui sob este sol maravilhoso, pois, do outro lado da fronteira dimensional, é impossível. Mire-se nos exemplos e ponha em prática os ensinamentos do essênio Jesus enquanto há tempo, ou de outros avatares, Buda, Jiva, Krishna, Abraão, Maomé, Elias, etc., sem excessos e sem frescuras. Não importa em que região deste planeta maravilhoso você tenha ressurgido, nem a sua raça, a sua cor, o que importa é que você tem que despertar enquanto há tempo, e isto tem que ser feito aqui na terceira dimensão. O perdão deve ser praticado aqui, o fraternismo, a tolerância, o respeito, a paciência, a compreensão e o amor também. Comece pelos seus pensamentos. Recicle os seus sentimentos, não espere pelos outros, faça sua parte em silêncio, com consciência, lucidez. Não julgue nada, nem em pensamento, não chame a justiça divina para os outros, pois ela poderá ser aplicada a você primeiro. Todos somos errantes e errados, todos temos defeitos monstruosos que podem ser superados aqui, com um sorriso, um gesto fraterno, sincero. É isso, ou os infernos nos aguardam. Vamos optar, de livre e espontânea vontade,
pelos caminhos do bem, pelas verdades e pela vida. Desculpem-me, mas não estou aguentando mais ver tanto sofrimento e tanta dor do outro lado da fronteira dimensional. Consolação e esclarecimento. Todos nós, seres humanos, sofremos de um pequeno mal denominado carência afetiva, pois estamos sempre precisando que alguém vez ou outra nos faça um carinho, que nos dê um colinho, etc. Esse mal advém de um desequilíbrio energético, que está situado no plexo solar e umbilical chakra, que é causado pela ação de terceiros e de nós próprios através daqueles pensamentos ruins que ao longo dos anos vamos acumulando em nossa rede neuronal física. Geralmente esse carente afetivo é egoísta, ele só quer receber, pensa somente nele, tem que sempre estar em primeiro lugar. Quando é consequência da conduta de terceiros, geralmente os pais e avós através do muito mimo, proteção em excesso, essa carência fica mais fácil de ser resolvida, mas a maioria já vem acumulando carências de outras encarnações, chegando ao ponto de já renascerem com problemas, que são os inúmeros casos que a psicologia vem tratando em crianças e adolescentes. Isso tudo é causado também pela falta de conhecimentos, pois atualmente até 2008, usaremos mais a nossa memória visual, desativando a memória racional, situada no coronochakra. Acontecendo isso, as energias que predominarão em seu corpo serão as energias de plexo solar, denominadas por Jesus, há 2000 anos atrás de cérebro terrestre, subcérebro abdominal, aquele que quando você sente uma emoção acontece um friozinho na barriga. Ele, sempre frisava, use apenas o cérebro celestial. Com esse você terá domínio sobre todas as coisas. Só que para usar esse maravilhoso cérebro celestial é preciso largar de ser egoísta, aprender a amar, principalmente o próximo como a si mesmo. Perceba que estou aqui falando sobre os casos patológicos de carência afetiva. Dentro das energias racionais, essas carências praticamente não existem, pois já acontecem nas doses corretas. Nos outros casos, devem ser tratadas pela medicina, buscando-se um terapeuta à altura. Outra opção é buscar o autoconhecimento, procurar situar-se dentro do contexto vida, ampliando os referenciais, usando mais a memória racional, equilibrando as energias de todos os chakras, desativando de vez o cérebro terrestre e ativando o cérebro celestial, o objetivo da raça humana. A diferença entre nós e os animais inteligentes. Jasua Bempandira, conhecido por você como Jesus, em sua 9ª reencarnação neste planeta, quando tinha 20 anos de idade, explicou isto para sua mãe, o egoísmo natural que todos nós tendemos em ter, naquele errado conceito de que primeiro os meus, ou somente eu, depois, muito depois os outros, é inaceitável pois, na realidade, todos nós temos que viver bem e ser felizes e não apenas alguns como é a atual sociedade patológica intrafísica e extrafísica também, pois a vida flui em todas as dimensões. Eis um dos textos, quando os homens forem menos egoístas, desaparecerá a lepra, a miséria e a maioria dos males que atingem a humanidade. A extremada pobreza leva os infelizes da vida a ingerirem em seu corpo, como alimento, matérias em decomposição. Os tóxicos dessas matérias, já em estado de putrefação, entram no sangue e o carregam de germes que produzem todas as enfermidades. Os germes corrosivos vão passando de pais para filhos, e a cadeia de dores vai tomando-se cada vez maior. Quando os felizes da vida amarem os infelizes tanto como amam a si mesmos, acabar-se-ão quase todas as enfermidades. E os homens só morrerão devido ao esgotamento da velhice ou por acidentes inesperados. Pude curar leprosos, paralíticos e cegos de nascimento, no entanto ainda não consegui curar nenhum egoísta. Que terrível mal é o egoísmo! Uma profunda decepção pareceu desenhar-se no expressivo rosto de Jasua, cuja palidez assustou sua mãe. Meu filho, disse ela, estás tão pálido que me pareces enfermo.
Jasua fica assim quando salva os demais dos males. Dir-se-ia que, por alguns momentos, absorve em seu corpo físico o mal de todos aqueles a quem ele cura, acrescentou o pai. Jasua olhou para ambos e sorriu em silêncio. Vejo que ides ficando muito observadores, disse finalmente. Quando curaste Josuelin e a mim, observei também esta palidez, disse Giuseppe. Mas parece-me que, assim como o Senhor te dá energia para curar os demais, também repõe aquela que gastas neles. É exatamente assim como pensais, pai. Logo passará este estado de lassidão, porque os enfermos já se recuperaram. Mas todos ficarão curados? Perguntou alarmada Miriam, tenebrosa de que tantos corpos enfermos esgotassem a vida de seu filho. Jasua compreendeu o motivo de seu alarme. Mãe, disse com infinita ternura, não me causes a dor de perceber em tua alma, psicossoma, uma só centelha de egoísmo. A vida de teu filho vale tanto quanto estas 20 vidas salvas. Também eles têm mães que os amam como tu a mim. Coloca-te no lugar de uma delas, e então pensarás de outra forma. Tens razão, meu filho. Perdoa o meu egoísmo de amor de mãe. És a minha luz e, sem ti, parece que ficarei às escuras. Terás que aprender a sentir-me ao seu lado, ainda que eu desapareça do plano físico. Deus Pai não haverá de querer, não. Morrerei antes de ti, disse ela através de um soluço de angústia. Percebes, mãe, a dor dessas mulheres que viam seus filhos morrerem vivos nas cavernas dos leprosos? Sim, meu filho. Já vejo e sinto. A partir de hoje, prometo averiguar onde há um leproso para que possas curá-lo. Fui a primeira pessoa que curaste do egoísmo. Já estou curada, Jasua. Ante Deus Pai, que nos ouve, entrego meu filho à dor da humanidade. E a meiga mãe começou a chorar em grandes soluços. Que fizeste, Jasua, meu filho, que fizeste? Indagou Giuseppe, tomando uma das mãos de Miriam e beijando-a ternamente. Nada, pai. É que ao retirar ela mesmo o espinho que estava cravado em sua alma, sentiu toda esta dor. Mas, já está curada para sempre, não é verdade, mãe? Sim, meu filho, já estou curada. As out of tipo de experimentes, saída lúcida da base física, permitem com que você através das dimensões, acesse o passado e o futuro, podendo checar fatos, pois o infinitamente ontem está aqui no infinitamente presente. Espaço e tempo só existem aqui na dimensão física do universo físico, visível aos seus olhos de carne, que nada mais é que um instrumento que usamos para perceber tudo. Essa técnica muitos usam e tomam conhecimentos, como é o caso acima citado por Josefa R. Alvarez, JJ. Benites, Valdo Vieira, Wagner Borges, Divaldo Franco e por que não Admar de Lima. Ou melhor, e por que não você? Busque fazer o mesmo, sem excessos, sem exageros, fanatismos. O máximo que poderá acontecer é chamarem-no, de louco a. Mas isto não é problema, levando-se em conta que para a maioria, ser normal, é falar bobagens, naquelas rodinhas nos bares, viver rindo à toa ou reunindo-se para falar mal dos ausentes. Fato normal praticado pela nossa sociedade patológica. Comece a perguntar a si mesmo, os amigos que tenho, o que querem de mim? Eu, como sou super otimista e não penso mais coisas ruins a respeito dos outros, diria que, todos eles querem ver você feliz e com saúde, assim como você a eles. Fui. Saí de fininho. Consolação e esclarecimento. 2. Mencionei a carência afetiva que todos os seres humanos possuem, uns em doses excessivas e de forma patológica, outros com doses menores, causando pequenos danos no dia a dia rotineiro em que vivem. Expliquei que quando essa carência é proveniente de vivências passadas, nesta ou noutras vidas, e por respeitar você por esse desconhecimento, é um fato normal. Particularmente acho cruel, pois se você soubesse com certeza,
tomaria algumas atitudes para evitar esse mal que tanto assola os seres humanos. Como a projeção consciente é um fato real e concreto, afirmo que só não é um assunto popular e de domínio público, por questões meramente políticas de alguns sobre outros, com o único intuito de levar vantagens, tanto financeiras quanto do próprio conhecimento mesmo. Todos nós estamos num círculo vicioso dentro da afirmativa de que dar-se bem na vida é ter coisas e mais coisas, não importando como, se for de forma lícita ou ilícita, onde as mini-corrupções do dia a dia tomaram-se normais. Houve uma inversão de valores, que ficou normal demais, principalmente pelo lado liberal, no sentido de libertinagem e não de liberdade, inclusive de expressão, e ninguém está percebendo isso. Mencionei um texto de José Álvares, conseguido através das projeções lúcidas e conscientes, onde Jesus, aos 20 anos resolveu o problema de egoísmo de sua santa mãe Miriam, Maria. Exemplifiquei um fato real e normal de egoísmo de mãe. É natural que também as nossas mães ajam de forma egóica, querendo ver todos os seus filhos se dando bem na vida e muitas vezes fazendo vistas grossas com respeito àquelas mini-corrupções do dia a dia, numa grande maioria porque realmente são santas, outras cegas e não apontam nossos defeitos como deveriam. Consolam-nos, mimando e inconscientemente incentivam, pois o referencial é um pseudo-progresso material, é uma forma de egoísmo que se mascara de amor de mãe. Mencionei também, em outros artigos, as corrupções triviais, onde uma mãe sem conhecimento suborna um filhinho com chocolates, naquela célebre afirmativa: se você ficar quietinho, a mamãe te dá um chocolate. Esses sujeitinhos maravilhosos, crescem, e entram para a vida pública, candidatam-se, vão para Brasília DF, e, lá aquelas negociações continuam em forma de troca, onde o chocolate aparentemente é light, não causa problemas, mas sim muitas felicidades. O esclarecimento é mais violento, é tapa na cara, responsabiliza, obriga a resolver os problemas, não vira a página se tudo não estiver correto, ele incomoda, perturba. Quem vive mais para o esclarecimento muitas vezes é mal visto pelos amigos e pela sociedade. Jesus esclarecia mais do que consolava. Por problemas de traduções, os católicos erram na oração de Francisco de Assis, onde o correto é que eu procure esclarecer mais, do que consolar. Pois a consolação engana, tapa o sol com apagões, já o esclarecimento não, ele desperta, ativa todas as suas defesas energéticas, coloca em posição que positivismo, de querer, de conquista, de garra, atributos essenciais para o verdadeiro progresso humano. O esclarecimento abre os olhos da alma, do espírito, ativando aqueles aparelhinhos que há muito estão desativados em você, causando-lhe uma cegueira para a vida. Por causa da consolação, a raça humana do planeta Terra está em colapso, pois todos vivem sob a máxima de que você tem um anjo de guarda que te protege, tem um Deus que te perdoa. Só fica faltando um salário bom do governo e de preferência sem fazer nada. Além do mais, se você for para o céu, ficará eternamente sem fazer nada, absolutamente nada. Já imaginou que maravilhoso ficar sem fazer nada, sem dor, problemas de a espécie alguma? Sinto muito esclarecê-lo de que não é nada disso. Não gosto muito de frequentar a dimensão dos nossos mortos queridos. Geralmente apareço por lá para resgatar ou fazer esclarecimentos, para os que buscam desesperadamente ainda possuem lumens energéticos, adquiridos aqui, através de boas ações, pensamentos, atos e atitudes. Muitas vezes ficam enroscados em picuinhas, vingancinhas, birrinhas e outrasinhas que aqui passam despercebidas, mas lá do outro lado nos causam vergonha, sofrimento e muita dor. Isso não é invenção, ficção, é fato real e muito triste, trágico. Sempre estou afirmando que você não morre, apenas desativa o corpo físico qual usamos nesta dimensão Terra para manifestarmos e adquirirmos lumens energéticos,
Aqueles méritos conscienciais aos quais me referi. Pare de ficar enganando-se a si próprio, não fuja da responsabilidade vida, escondendo-se atrás de filosofias, credos, seitas e bulas. A maioria das pessoas hoje quer que apareça de pronto um guru, que resolva todos os seus problemas e ainda mostre o caminho, os atalhos, evitando turbulências futuras. Isso não é possível, muito menos verdade. Eu posso ajudá-lo, lá, ensinando-o a nadar, mas nadar por você eu não posso. Quem terá que se jogar na água é você. Tudo que você vive agora, nada mais é do que uma reação, causada anteriormente por ações nos ontens já vivenciados. Se por acaso é depressivo, a culpa não é do padre, nem do pastor, muito menos foi praga da sua madrinha. A culpa é toda sua. Assuma e procure resolver. Na vida não podemos fazer como fazíamos no colégio. Professora Maristela passava problemas de matemática, lá no Joaquim Murtinho, para serem resolvidos. Eu enganava minha mãe e dizia que não era preciso estudar aqueles difíceis, e, justamente eles caíam nas provinhas. Dentro do contexto vida, principalmente fora do corpo, não se consegue enganar ninguém, muito menos você. Não existe consolação que resolva apenas o esclarecimento correto e a resolução pacífica, harmoniosa de aceitação, enfrentamento e reconhecimento de todos os erros, não importa quantos e quais. Assume e não suma. Estupro evolutivo. As experiências fora do corpo, conhecidas também como desdobramento espiritual, viagem astral, projeção consciente, arrebatamento de espírito, enfim, conforme o nível de compreensão e cultura recebe um nome e uma denominação, apesar de já ter sido comprovado pela ciência, bem como pela medicina científica de países desenvolvidos. Esta comprovação ainda é mantida sob segredos e mistérios, e quando da existência da tal Guerra Fria essa prática dita como parapsíquica, havia sido muito usada. Como sempre, o homem tenta utilizar os dons que Deus lhe deu para fins ilícitos, espionar, manter os outros sob domínio. Como hoje no atual estágio que nos encontramos, isso fisicamente é quase impossível. Essa técnica que eu chamo de manusear-se realmente, ainda é usada para espionar, pois conscientemente é possível permanecer lúcido, raciocinando e pensando em qualquer universo ou dimensão. Por isso tenho afirmado que não somos o que aparentamos. Nós usamos esse corpo de carne e compostos carbonos, para nos manifestarmos aqui somente nesta dimensão denominada de física. Isso que para você talvez seja absurdo, sinto muitíssimo, para mim não é. Nós realmente somos energias que ocupamos este corpo temporariamente. Este nós que me refiro, não é o corpo nem a imagem refletida no espelho. Este corpo com todos os órgãos não significa nada se nós não tivermos consciência plena disso, assim como este mesmo corpo significa tudo, pois é através dele que nós iremos adquirir mais luz, mais brilho, mais tônus energético, para podermos galgar outras dimensões e mundos mais sutis, inimagináveis e indizíveis com palavras humanas do atual estágio em que nos encontramos. Quando criança e saía do corpo, eu não compreendia nada e comentava muito pouco com as palavras da época, conforme o meu nível de conhecimento, e minha mãe interpretava conforme o nível de conhecimento dela. Certa vez levou-me às freiras para me benzerem, tentando afastar um possível mal. À noite saí e fui brincar no céu com minha cachorrinha que a jardineira matou. Reclamei para Deus, dizendo que as freiras apertaram um crucifixo na minha testa e pediam para ele, Deus, me curar. Agora, com mais experiência, lúcido, através da retrocognição, volto nesse mesmo instante e revejo toda a cena. A preocupação de mãe pelo filho que às vezes falava coisas que não existiam e das freiras tentando ajudar, buscando explicações dentro de um limitadíssimo conceito vago, de hipóteses e suposições. Hoje sei tratar-se de um orientador evolutivo, nome usado pela projeciologia, ciência que estuda os fenômenos e correlatos,
que me explicou todas as dúvidas de outrora e também de certas dificuldades dos avatares em passar o conhecimento, face às limitações de idioma, compreensão e cultura dos nossos ancestrais que, diga-se de passagem, éramos nós mesmos. Naquela época lá na colônia, hoje Indápolis MS, fui orientado a não comentar os meus sonhos de permanência no céu. Assim como fui tranquilizado de que um dia eu iria crescer e compreender tudo. Realmente aconteceu isso, embora tendo sido muito danado na infância e na adolescência. Após muitos e muitos erros consegui me organizar e harmonizar as experiências com uma vida normal. Atualmente, apenas faço o que me pedem, passe o conhecimento, tudo que te mostramos e te ensinamos deve ser passado adiante. Às vezes eu menciono minha segurança, ou do meu comprometimento perante a sociedade intrafísica, doentia, cega e injusticeira, sobre as religiões vigentes, leis, regras etc. Apenas passe o conhecimento, pois somente alguns ficarão interessados e compreenderão. Porém já será um bom começo para uma nova era de aprendizados, de tolerância, compreensão e quem sabe até fraternismo e amor. A raça humana do orbe Terra corre grande risco de ser exterminada e ter que recomeçar em orbes planetários inferiores. Nesse momento estremeço por inteiro e peço que repita por gentileza, e palavra por palavra são ditas em bom e compreensivo som. Na realidade não se ouve, percebe-se de uma maneira que não tem como negar o ocorrido. Pergunto os porquês, e o estupro evolutivo começa. Só exercitamos o ego, o ódio, a vingança, a inveja. Na maioria das vezes, apesar de raciocinantes e pensantes, agimos pior que muitos ferozes animais, que também raciocinam e pensam, porém não como nós. Somos individualistas, calculistas, maldosos, perversos conosco e com nossos semelhantes. Negligenciamos tudo, o próprio corpo, a alimentação, a vida. Somos perigosos e destrutivos. Somos cegos, estúpidos, ignorantes. Estamos na contramão da evolução e vamos sofrer as consequências disso muito breve. Nesses momentos fico roxo de vergonha, encolho-me tanto, que a cabeça de um alfinete transforma-se num deserto. Eles percebem e dão uma trégua. Reconheço também que nada do que foi dito tenha sido novidade para mim. Confesso que acordo de manhã e chego a passar mal. Faço um exercício prânico, harmonizo-me e pronto. Uma coisa ficou marcada. Disseram-me que a maioria das pessoas deste planeta já está começando a perceber que evoluir é algo mais profundo e silencioso. Esta percepção que muitos já estão captando é um trabalho árduo de amparadores, orientadores, anjos de guarda, aqueles seres celestiais a que sempre me refiro. Nós não estamos sós, assim como também não somos propriedade ou marionete de alguém que nos criou, dentro daquela comparação absurda, em que você cria um animal qualquer para servir-lhe ou não. Estamos na escala evolutiva humana. Como viemos parar aqui também é outra história, real e dura de encarar, pois, às vezes nem eu com todas as experiências, consigo aceitar a realidade que tenho comprovado. Tudo é tão rápido e lerdo ao mesmo tempo que fica possível compreender o infinito no simples, a harmonia silenciosa na revolução. Para os nossos sentidos é muito primário, primitivo, pois queremos acelerar, correr, quando na realidade deveríamos ser mansos e pacíficos. Caminhar juntos, evoluindo juntos, sem ego, ricos diante de olhos superiores, com discernimento, conhecimento e convicção de que somos eternos e que temos que seguir em frente, exercitando o fraternismo e, se possível, o amor. Acessei através de uma precognição que isso será possível muito breve em 2109, e o bom de tudo é que estaremos lá. Desde já, estou plantando sementes selecionadas através dos pensamentos, atos e atitudes, pois sei que o amanhã será uma reação causada pelas ações que eu criar hoje. Busque comprovar isso tudo através da intuição e de alguns sonhos que lhe acontecem. Pare de criticar e reclamar. Desasne-se,
Desperte. Comece agora. Ou depois em planetas inferiores. As experiências fora do corpo EFC. Desde a época mousteriana, 250 mil anos antes de Cristo, consta em documentos históricos, que o homem, conhecido como o homem de Neandertal, usava a técnica de deixar o corpo em repouso e sair em espírito para acertar e conversar com a senhora dos animais. Sobre a caça ou alimento para a tribo nos seguintes dias, historiadores denominavam esta técnica de xamã, mas em nível de nomenclatura antropológica. Essa civilização sucumbiu aos terremotos e movimentações das placas tectônicas junto com os habitantes de Atlântida, tribo mais organizada tecnologicamente, pois a anestesia e a cesariana eram práticas normais da medicina daquela época. Tanto é que muito mais tarde nascia em Roma, através da mesma técnica, o grande imperador Júlio César. As catástrofes naturais eram constantes, pois o nosso orbe Terra estava passando por uns ajustes, em virtude de um equilíbrio cósmico natural de forças e de energias. O principal equilíbrio de forças é a pressão e devido ao movimento de rotação a tendência da esfera a espalhar-se pelo espaço. Isso não acontece devido às forças energéticas que mantêm o conjunto de gases, nossa atmosfera, pressionando tudo ao centro, no caso o núcleo do planeta que por esse motivo é incandescente, altíssimas pressões em constante atrito energético, lembrando você, que tudo isso está vivo. A Terra é um ser vivo que pertence à escala evolutiva mineral, da qual você, acreditando ou não, já fez parte um dia. Com essa idade, ter que acreditar é mal, hein? Que tal sair da casca e conhecer-se? E fazendo parte de todo esse equilíbrio encontram-se as escalas evolutivas vegetais, animais e humanas. O nosso planetinha é um refúgio de manifestação de nossos espíritos e desse detalhe o xamã já sabia e participava ativamente dessa harmonia. Com um detalhe, respeitava. A senhora dos animais era um espírito iluminado a quem toda a fauna e flora deviam submissão. Hoje sei e conheço, sem vangloriar-me, trata-se dos refúgios faunísticos florísticos extrafísicos, onde sou bem recebido, graças a Deus. A senhora dos animais, realmente é um ser de luz pertencente à escala evolutiva essênica, a mesma escala evolutiva de Jesus. E é quem organiza tudo com amor. O seu braço direito é conhecido como São Francisco de Assis. Aqui no nosso Brasil ainda é Padre Cícero, que, por inveja de seus colegas clérigos, todos os milagres que fez com animais e com vegetais são segredo, inclusive praticava a bioeducação consciencial física, o mesmo que Santo Antônio de Pádua, o qual se manifestava em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas como não é descendente de italiano, não existe, tomando-se mais uma história verídica sonegada e roubada pelos mesmos romanos de antigamente. Todos os raciocinantes e pensantes, quando dormem saem do corpo para que este se restabeleça quimicamente. Isso, hoje, já está comprovado cientificamente, porém ainda é assunto tratado com misticismo e segredinhos, pois se tomar popular, a raça humana despertará, e aqueles que se acham donos de verdades deixarão de reinar. Já imaginou a Terra habitada só com gente evoluída? Imagine todos os eleitores conscientes e sábios, quem seriam os nossos políticos? Como seria o nosso sistema socioeducativo? Haveria polícias? Haveria fome? Injustiças? Com certeza tudo mudaria. Inclusive a maneira com que nos alimentamos. Aliás, devoramos quantidades e comemos com os olhos. Sabe por quê? Ainda somos obnubilados, não somos despertos. Quanto ao processo vida, tudo o que fazemos e pensamos, inclusive nossa fé, está alicerçada em hipóteses, suposições, claro. Por acaso você sabe como é o outro lado da vida? Quem é você? E o que faz aqui? Através das experiências fora do corpo, é possível que se conheça, e melhor, que se situe dentro da escala evolutiva humana, e você descobrirá, de onde veio, quem é,
E para onde vai? Tudo em você mudará para melhor. O senso crítico será interno, ao contrário do que é hoje, externo. Atira em todas as direções, julga,